Corinthians 0, Atlético Mineiro 0. Jogo na Neoquímica Arena, valendo a nossa primeira rodada do Campeonato Brasileiro e jogamos com um homem a mais por 55 minutos. Veja qual foi a nossa posse de bola. Uma posse de bola de 48% e o Atlético Mineiro 52%. Como que nós estamos com um a mais por 55 minutos e nós não tivemos uma maior posse? Eu sou Bruno Cacassi, esse é o canal Corinthians Táticas e aqui a gente fala de Corinthians taticamente de todos os jogos. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Todos os jogos do Corinthians acabou, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, tá aqui a análise tática da partida. Rapaziada, primeiro eu vou mostrar para vocês como que é o Corinthians hoje. Senhores, vou mostrar o Corinthians para vocês, tá? Bom, Corinthians e Atlético aí na tela. Vou mostrar para vocês como que joga o nosso Corinthians. Às vezes você assiste e você não sabe, correto? Então o nosso Corinthians, galera, nós temos o Hugo, que é um lateral defensivo, tá? Então, as características de cada jogador. O Hugo é um lateral defensivo. Gustavo Henrique e Félix Torres são os nossos dois zagueiros. Fagner, todo mundo conhece, nosso lateral direito. Cassion, para mim, maior ídolo do Corinthians. Nós temos Ranielli, bom jogador o Ranielli, joga de primeiro volante. Nós temos Garro, Fausto Vera, Yuri Alberto, Wesley e Romero. Romero, que atua algumas vezes como centroavante, mas no Corinthians ele tem a função, né, de começar como um ala e cair para dentro, né, de começar como um ponta direita e cair para dentro. Nós temos o Wesley, que é um cara que dá amplitude pelo lado esquerdo, certo? E o Roberto todo mundo conhece, perfeito? Então como que funciona o Corinthians, galera? O Corinthians, a gente tem um 9 de movimentação, que é o Roberto. A gente tem um Romero, que inicialmente, né, ele é aberto pela direita e depois cai para dentro. Nós temos o Fagner, que é o nosso lateral direito. Nós temos Félix Torres e Gustavo Henrique como zagueiros. O Hugo, que é o nosso lateral esquerdo, mas raramente ele pisa na linha de fundo. Raramente também ele vem por dentro. Mas ele é esse cara que é responsável pela saída de três. Nós temos o Ranielli, que é um volante que de vez em quando entra na linha dos zagueiros, tanto para sair jogando quanto para defender. Eu vou explicar isso aqui já. Nós temos o Garro, que é um jogador organizador de jogo. Nós temos o Fausto Vera, que iniciou bem no Corinthians como primeiro volante, porém nessa partida ele jogou mais como um segundo. Às vezes o Ranieri ultrapassava ele, o Fausto às vezes voltava um pouquinho mais, mas, né, o Fausto ainda não se encontrou. O melhor Fausto Vera a gente viu com o Vitor Pereira saindo para jogar de primeiro. Depois o Fausto Vera simplesmente, né? Tem até uma famosa frase que o pessoal fala: será que esse cara é argentino mesmo? Porque realmente o Fausto Vera, depois da excelente apresentação inicial no Corinthians, tá devendo muito pra gente. Beleza? E o Wesley é aquele cara lá pelo canto, driblador que dá pelo esquerdo. Galera, eu acredito que a intenção do Antônio, o Corinthians com a bola, é o Wesley aberto pela esquerda, o Fagner aberto pela direita, o Romero, né, ocupando esse espaço, né, com o Yuri Alberto. Aí nós temos Hugo, Gustavo Henrique, Félix Torres, Fausto Vera, Garro e Ranieri. Eu acredito muito, né, o Garro um pouquinho mais por esse lado, né? Eu acredito muito que a ideia inicial, né, do nosso Tonhão, do nosso técnico do Corinthians, é mais ou menos isso. E aí, cara, eu quero que vocês tentem imaginar, né, alguns defeitos. Tentem imaginar não. Na minha opinião, né, eu acho que o Corinthians tem alguns defeitos, eu vou falar pra você. Primeiro de tudo, eu vou mostrar o Corinthians, né, atacando, depois vou mostrar o Corinthians defendendo. Que, aliás, defendendo, na minha opinião, eu acho que a gente sofre muito pouco defensivamente, né? Desde que o Antônio chegou, o Corinthians não toma muitos gols, mas, cara, desde quando a gente teve muito tempo para treinar e a gente voltou, né? Jogamos o primeiro jogo na Sul-Americana e foi um jogo ruim, 1-1 contra o Racing. Depois a gente jogou contra o Nacional do Uruguai,
Até a gente ficar com os 11 contra 11, a gente teve muita dificuldade. Depois que a gente ficou com um a mais, a gente realmente, né, deu uma elasticidade no placar, mas não convenceu, na minha opinião, e aqui realmente a gente sentiu dificuldade. Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, essa é a ideia, né, a ideia inicial aqui, né, como se fosse um 3-3-4, né, com o meio de campo apoiando do nosso Antônio. Primeiro de tudo, galera, quando o Ranieri entra dentro da área e ele puxa o Gustavo Henrique para a esquerda para a gente poder sair jogando, o Hugo não pode ficar espremido pela esquerda. O Hugo tem que cair por dentro. E o Hugo caindo por dentro, galera, não é uma boa. O Hugo não tem a qualidade, por exemplo, de um Garro de armar jogadas. Quando o Ranieri cai para dentro, o Garro precisa descer para armar o jogo. E é aí que tá. Quando o Garro desce para armar o jogo, galera, né? Nessa fase de construção, o Fagner tá por aqui. O Romero ainda tá por aqui, o Roberto está aqui e o Wesley aberto aqui. Percebam que a gente não consegue preencher, né? Sair jogando com a bola e preencher a área, a última linha do adversário. Sabe por quê? O Fagner, inicialmente, ele não abre a amplitude. Só tem um jogador que abre a amplitude de um lado, que é o Wesley. Então a demora do Fagner em abrir essa amplitude não dá espaço para o Romero preencher a última linha. Rodrigo Garro, galera, não é um jogador que pisa dentro da área. Você lembra do Rodrigo Garro pisar dentro da área? Não, ele não pisa dentro da área. Se o Rodrigo Garro não pisa dentro da área, Fausto Vera não pisa dentro da área e o Ranieri pisa dentro da área, mas raramente pisa dentro da área, eu vou te perguntar uma coisa. Como a gente vai preencher a última linha e fazer essa diferença e criar oportunidade de gols contra qualquer equipe? Não vamos criar. Não criamos oportunidade de gol contra o Racing, não criamos oportunidade de gol contra o time do Paraguai, do Nacional do Paraguai, enquanto estávamos em 1-1, e não criamos nada contra o Atlético Mineiro. E isso também implica trocar passes no campo do adversário. Você ter uma equipe consistente, uma equipe, né, uma equipe que realmente a gente quer ser campeão e não conseguimos trocar passes dentro do campo do adversário, envolver a equipe adversária e criar situações de jogo. Então, assim, vai ser muito complicado. O Corinthians defendendo, senhores, é Gustavo Henrique, Félix Torres, Fagner, Hugo na primeira linha. Na segunda linha nós temos Ranieri, Garro e Fausto Vera. Romero jogando aqui mais pela direita, Wesley cai pela esquerda e Roberto por aqui. Basicamente a gente defende num 4-1-4-1. Porém, algumas vezes o Ranieri cai para dentro para justamente o lateral, por exemplo, quando a bola estiver aqui, o Hugo sair, o Gustavo Henrique fazer a cobertura e o Ranieri preencher essa última linha, né? E aí o Garro e o Fausto precisam estar, né, mais compacto aqui para a gente poder defender. O nosso sistema defensivo para o Campeonato Brasileiro, eu acredito que é um sistema defensivo que nós não teremos muito problema. Quando tiver aqui, obviamente, eu vou falar para vocês, né? O Atlético Mineiro, né? Vamos agora falar um pouco sobre o Atlético Mineiro. Ah, um detalhe, tá? O Ranieri, em alguns momentos, entra dentro dessa linha de 5 e a gente fica com um vão entre a linha de 5 e a linha de 4, né? Contra o Palmeiras a gente sofreu muito, mas eu acho que agora ele tá pegando o jeito de entrar na linha de 5 e quando entrar na linha de 5, a gente pode até falar em futuros vídeos, né? Quando ele acertar e errar, a gente mostrar aqui para vocês nesse momento. Foi um jogo muito pobre tecnicamente, poucas chances de gols. Eu acho que a maior chance da partida realmente era um passe que o Hulk poderia ter entregado pro Paulinho e o Atlético fazer 1-0. Até os primeiros 16 minutos, galera, a gente sofreu demais contra o Atlético Mineiro. O jogo realmente poderia ter mudado a partir da expulsão, né, no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo a gente entrar de uma forma um pouco mais diferente. Falar um pouco sobre o Atlético, tá, galera? O Atlético joga, né, com um jogador aberto pela direita, que é o Zaracho, o jogador aberto pela esquerda, que é o Guilherme Arana, né, que é o lateral esquerdo que abre aqui, o Zaracho é um MD que abre como um PD, o Hulk e Paulinho jogando por dentro,
Igor Gomes, Otávio e Saravia criando, né? Ajudando, apoiando os lados aqui do Atlético. Tanto o Igor Gomes como o Saraiva flutuam aqui na frente, tá? Aí nós temos Lemos, Bataglia e Gemerson numa saída de 3, tá bom? Então, assim, nós não conseguimos apertar a saída de bola do Atlético, tá? Não conseguimos, justamente porque Romero, Yuri Alberto e o Wesley, ao fazer essa pressão, sempre sobrava, né? Sempre sobrava Arana e Zaracho descendo e criando essa oportunidade, né? O Garro, o Fausto Vera tentavam, né, apertar algumas vezes. O Ranieri fez uma partidaça como sempre. O Ranieri é muito bom, interceptando passes, força, raça, velocidade, tanto na roubada de bola para entregar essa bola, mas nós não conseguimos pressionar a saída de bola do Atlético e de nenhum time até agora por aqui. Em algumas vezes a gente pressiona quando a bola morre justamente no lado do campo e a gente consegue fechar as linhas de passe e a gente tem uma bola entregada do adversário. Mas o goleiro sair jogando e a gente realmente pressionar, nós não conseguimos. O Atlético Mineiro deixava o Hulk à frente, né? Paulinho um pouquinho mais para a esquerda aqui, o Arana comia, né, à frente, o Zaracho também. E eles faziam uma saída de 3 com Lemos, Gemerson e Everson, né? O Everson é um bom goleiro com os pés. O Bataglia ficava saindo aqui na frente e nós tínhamos esses 3 homens, né? Virando e saindo, né? O Otávio ou caía pela direita ou pela esquerda. Nós não conseguíamos, né? Fazer frente à saída de bola do Atlético Mineiro. O técnico do Atlético Mineiro é um técnico novo, né? É o Gabriel Milito. E desde que o Gabriel Milito chegou, ele já implementava essa saída de 3, né? Já é um treinador ali. Ele meio que tá aproveitando o Hulk Paulinho. Não tem como aproveitar o Scarpa por conta do Guilherme Arana. Os dois jogam na mesma função, né? Segundo a tática dele. Então ele deixou o Scarpa no banco, tá? Mas assim, taticamente, nós fizemos uma partida inferior ao Atlético Mineiro. E isso prova, né? Nos números que eu mostrei inicialmente, tá? Eu vou deixar aqui o primeiro lance muito perigoso, num contra-ataque que a gente sofreu, e se o Hulk entregasse o passe para o Paulinho, seria um gol. Mas antes eu vou falar um pouco das substituições. Bom, com a expulsão do Bataglia, galera, no fim do primeiro tempo, no segundo tempo, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Antônio errou em continuar com o Roberto. Eu acho que era um jogo que tem, né, que a gente tinha uma tendência do Atlético ficar mais recuado e talvez entregar alguns cruzamentos para nós. E tendo cruzamento com o Pedro, né, com o Pedro Raul no banco, acho que não faz sentido nenhum. Ele demorou muito para entrar com o Pedro Raul. Eu já entraria com o Pedro Raul desde o início, tá? Entraria com o Pedro Raul desde o início e também tiraria o Fausto Vera. Quem eu colocaria no Fausto Vera, galera? Eu colocaria o Paulinho no Fausto Vera. Justamente porque o Paulinho é um dos únicos jogadores de meio campo do elenco que nós temos que sai, né, para preencher essa área, né? O Paulinho fez muitos gols pelo Corinthians e o Paulinho, né, alguns caras falam, pô, o Paulinho virou atacante. Não, o Paulinho realmente é esse jogador que sai, né, que sai da linha defensiva, entra e preenche a área. Nós teríamos preenchendo a área Romero, né, caindo um pouquinho mais para dentro. Nós teríamos Paulinho e também o Pedro Raul, e eu liberaria muito mais o Fagner como um ponta, para justamente ele jogar como ponta e a gente aproveitar ali os cruzamentos dele. Ou talvez, galera, continuaria com o Yuri Alberto, que fez um gol de cabeça recentemente, mas eu deixaria o Romero completamente aberto, porque o Romero é muito bom nesses cruzamentos. O Romero fez boas assistências cruzando bola, inclusive, né, sendo garçom muitas vezes por ir Alberto, tá? Então, assim, eu acho que ele errou em não ser um pouco mais corajoso no segundo tempo e já começar a agredir o Atlético Mineiro. Estamos em casa jogando com a mais. A gente teria a obrigação, pelo menos, de terminar com mais posse de bola, envolver a equipe do Atlético Mineiro e também criar mais oportunidades de gols, tá bom? As substituições aqui do Atlético Mineiro realmente não são relevantes, porque o Atlético Mineiro colocou 2 linhas de 4 e o Hulk lá na frente para defender. Em alguns momentos o Atlético defendia num 6-3-1, né? Num 6-3-1, com o Paulinho caindo um pouquinho mais pela direita ali para compor essa última linha de 4 juntamente com o Arana do outro lado, né?
tá bom? Então, assim, né, o que faltou mesmo para nós, né, foi essa mudança. A entrada do Coronado, galera. Vou dar um destaque aqui para a entrada do Coronado. Obviamente que ele tira o Fausto Vera, né? Coloca também a entrada, né, a entrada do Maicon, né, galera? A entrada do Maicon. O Maicon também não é esse volante de pisar dentro da área, né? A gente ganhou um pouquinho de pisada dentro da área quando entrava Maicon e também o Paulinho. O Coronado foi esse organizador, né, de buscar essa bola e tentar alguns cruzamentos. O Coronado tentou muitos cruzamentos, mas o cruzamento do Coronado foram cruzamentos não da linha de fundo, né? Da onde, por exemplo, onde o Hugo está aqui, né, para cruzar para uma área para área, foi mais como um cruzamento fora da área, né, galera? Esse cruzamento que você não vai assim numa intermediária para cruzar essa bola e aproveitar, né, a altura do Pedro Raul ou talvez de algum outro cara um pouquinho mais alto lá na frente, né? Ou a chegada, por exemplo, de um Paulinho, né? Que o Paulinho é bom cabeceador, inclusive, né? Quem não lembra do gol do Paulinho de cabeça contra o Vasco, né? Pela Libertadores que a gente consagrou campeão, certo? Então, na minha opinião, galera, a gente tem errado isso, né? Contra o Racing, galera, a gente jogou contra um 5-3-2 e também nós não conseguimos preencher a última linha do adversário e criar oportunidades. O gol que nós fizemos contra o Racing foi uma bola em que o Garro, né, uma bola que sobrou pro Garro, ele foi para a linha de fundo, cruzou e aí o Yuri Alberto fez o gol de cabeça. Então, assim, tirar o Garro, na minha opinião, foi um erro. Foi um erro tirar o Garro, porque o Garro, ele é esse jogador que poderia articular, tá? Eu não tiraria jamais o Garro. Inclusive, o Garro, junto com o Ranieri, é um dos melhores jogadores, os dois melhores jogadores que o Corinthians contratou, sem dúvida nenhuma. O Torres também é muito bom jogador, né? Um zagueiro bem consistente, né? Comete poucos erros, é um bom jogador. Mas eu acho que a gente errou e o Corinthians é mal construído, na minha opinião, para gerar oportunidade de gols. A gente tem uma defesa mais sólida, mas a gente precisa encontrar o equilíbrio entre defender e atacar. Hoje, hoje não, né? Nós vamos reparar nos próximos jogos que nós vamos criar poucas oportunidades de gols. O Campeonato Brasileiro é um campeonato brasileiro muito difícil. Fortaleza veio aqui para São Paulo, empurrou 2-1 no São Paulo. Então, assim, nós temos que melhorar muito. O futebol hoje que nós jogamos foi um futebol de meio de tabela. Foi um futebol de meio para baixo de tabela, né? Eu acho que já tem tempo de trabalho pro Antônio, já para ele, né? Você vê que ele repete bastante a escalação, mais ou menos o mesmo time. Trocamos ali o Fausto Vera, né, pelo Bidon, né, nos últimos 2 jogos. O Fausto Vera não foi bem. O Bidon eu acho que ele vai bem, galera, mas ele tirou o Bidon para realmente ter esse jogador para entrar dentro da área adversária. O Malcolm, o Maicon, ele é esse jogador. Eu acredito que no próximo jogo ele vai tirar o Fausto Vera, vai entrar com o Maicon. Acho que o Maicon vai estar mais inteiro para jogar. Mas eu vou aqui colocar uma reflexão de um Corinthians que eu montaria e que eu acho que é o ideal para o elenco que nós temos. Bom, galera, primeiro de tudo, obviamente que a gente não tem, eu acho, no elenco, mas eu vou mostrar para vocês aqui, na minha opinião, um Corinthians que nós poderíamos ter. Isso se o Coronado realmente for esse jogador que pisa dentro da área, tá bom? Bom, vamos lá. Nós defenderíamos num 4-4-2, tá bom? Com o Ranieri já de zagueiro. Com o Ranieri já de zagueiro, tá bom? E aí, como que ficaria o nosso Corinthians com a bola? Galera, o nosso Corinthians com a bola ficaria como? O Wesley dando amplitude pela esquerda, o Romero dando amplitude pela direita. Pedro Raul sempre jogando no meio dos dois zagueiros e um atacante de referência. Coronado seria o meia de criador pela direita e Garro seria o meia de criador pela esquerda. Tá bom? Aliás, perdão, Rodrigo Garro não é esse jogador que entra dentro, né? Ficaria Coronado armando pela esquerda, Paulinho preenchendo a área pela direita, Rodrigo Garro, né, armando o time junto com o Renieri. Então, galera, o Corinthians ficaria assim, ó.
1-3-2-5, tá bom? O Hugo é um excelente não, né? É um bom lateral defensivo. O Hugo não deve cortar para dentro e participar de uma armação de jogo. Vou fazer uma pergunta para você, corintiano. Na linha de fundo para fazer o mano a mano, você prefere ter o Wesley ou o Hugo? Acho que o Wesley. Jogando por dentro para armar a jogada, você prefere ter o Coronado ou o Hugo Coronado? Certo? Acho que tenho certeza que vocês iam participar e iam ter mais ou menos a mesma opinião que eu. E aí nós teríamos Félix Torres, Hugo e Fagner numa saída de 3. Eu acho que o Fagner não tem mais aquela juventude de correr e fazer esse corredor, né? Desculpa, mas o Mateuzinho era reserva no Flamengo e até agora, mesmo entrando, eu não vi esse jogador todo para os milhões que nós gastamos, mas enfim. O Fagner, defensivamente, ainda é um bom lateral, então ele jogaria numa saída de 3, tá bom? Félix Torres ficaria nessa cobertura. O Garro é um excelente construtor de jogo, né? Um organizador de jogo, então pegaria essa bola para armar o time. O Ranieri seria esse jogador também para jogar dessa forma, tá bom? E aí o Corinthians ficaria com o Paulinho entrando dentro da área, certo? Coronado, mesmo se ele não pisar dentro da área, teríamos o Paulinho, o Romero preenchendo esse lado, tá bom? Óbvio que algumas vezes o Fagner também poderia subir, né? Por exemplo, vamos supor que o Wesley, né? O Wesley ele erra muito, galera, né? Se a gente não pode pegar o Wesley aqui e acontecer o que vai acontecer, por exemplo, nesse lance aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, veja, o Wesley pega a bola, né? Mais ou menos não, né? O Wesley pega a bola entre a transição, né, do segundo pro último terço. Não é um lugar para ele driblar, é um lugar para realmente a gente tentar construir. E veja que o Corinthians não preenche a área, né? Não preenche a área do adversário, ó. O Wesley pega a bola, ele parte para cima. E veja que o Corinthians não tem jogadores preenchendo a área. Percebam que o Fagner, ao invés de dar aquela amplitude do lado esquerdo, o Fagner está por dentro e o Romero também. Então nós não abrimos, né, a defesa do Atlético e também nós não colocamos jogadores lá dentro. Então, quando o Wesley pega a bola aqui e parte para cima, é uma ação de desespero. Tanto que ele pega a bola, ele parte para cima, né? Que é o forte dele, chega na linha de fundo, ele cruza. Nós temos um jogador do Corinthians contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Atlético dentro da área. Como que nós vamos fazer gol desse jeito? Nunca, né? E aí ele cruza direto na mão do jogador, direto na mão do goleiro, tá bom? Ou seja, nós precisamos desse jogador aberto na direita para abrir esse corredor e o Wesley não receber essa bola aqui. O Wesley tem que receber essa bola sempre no mano a mano do lateral do outro lado. O Wesley é um jogador, galera, muito bom, só que ninguém até agora conseguiu fazer todo o potencial dele. O Wesley não pode sair daqui, né? O Corinthians precisa jogar e construir. Da gente ver o Corinthians assim, galera, ó, do Pedro Raul entre os zagueiros, o Paulinho sempre entrando aqui, preenchendo a linha, o Coronado podendo voltar, mas balançando entre as linhas para quando ele pegar a bola acionar o Wesley aqui, ou um cruzamento do Pedro Raul, ou também o Paulinho entrando. O Corinthians precisa se posturar como equipe, né, e preencher a linha adversária, né, preencher o campo do adversário, para a gente trocar passes, para a gente conseguir realmente fazer e criar oportunidade de gols. Enquanto nós não tivermos isso, nós não vamos conseguir. Obviamente que o Cássio precisa trabalhar como líbero. Então, assim, o Cássio também, ele precisa, né, entender que ele precisa, né, por exemplo, nós precisamos entender que o Félix Torres é esse zagueiro rápido para poder fazer essa cobertura tanto do Hugo do Fagner. O Cássio precisa entender a distância do gol para ele para jogar como um líbero, para jogar um futebol atual, certo? E nós precisamos dessa amplitude dos dois alas para poder abrir a linha defensiva do Atlético Mineiro. Eu mostrei aqui que nenhuma vez a gente criou e o porquê que nós não criamos. Porque os jogadores que o Antônio coloca em campo não têm a característica de preencher a área adversária, tá bom? Eu vou mostrar aqui a única chance que o Atlético Mineiro teve e nós escapamos, tá? Bom,
É uma bola que a gente recebe no contra-ataque, né? Tem um erro de posicionamento aqui do Félix Torres, porque ele já deveria, né, defensivamente esperar essa bola disputada e não ficar à frente da linha da bola. Ele deveria ter ficado atrás da linha da bola. O Hulk sobra a bola, tá vendo? Ó, que ele reage depois, né? Ele reage depois ao que aconteceu no lance, sendo que um zagueiro, a prioridade do zagueiro é se antecipar ao jogo e defender sempre o seu gol e não ficar à frente da linha da bola. Ele deveria ter corrido, ficado na linha do Gustavo para que acontecesse isso, né? Ele ter mais tempo de chegar na bola, correto? Olha se o Hulk não chutasse no gol e passasse essa bola para o Paulinho. Era 1-0 para o Atlético Mineiro, bem no início do jogo. Então, assim, o Corinthians precisa melhorar muito como equipe. Muito. Eu sei que o Antônio tá vindo bem, mas parou a evolução do Antônio desde o último jogo do Paulista até agora. E nós tivemos muito tempo de trabalho para ser executado. Não vejo o Corinthians com uma saída de bola definida. Não vejo o Corinthians, por exemplo, com um time esperto dentro da equipe para a gente poder pressionar, por exemplo, uma saída de bola ou um lateral, sabe? Então eu não vejo, sinceramente, né, a partir desse ponto e o tempo que a gente já deu para o Antônio, uma equipe que sabe jogar em cada momento da partida, né? E uma equipe que sabe criar, né? Eu até vejo assim algumas jogadas ensaiadas de escanteio. Hoje a gente teve 2 jogadores para cobrar escanteio, mas também não causamos, né, nada de especial contra o Atlético. Jogamos com 1 a mais e não criamos nada. O Antônio tem um pouco de crédito, mas acredito que a partir do próximo jogo, né, dependendo do que acontecer, perdemos a oportunidade, né? Perdemos 2 pontos, na verdade, que era pra gente sair com 3 pontos hoje, ou com 1-1, desde que um jogo onde a gente cria oportunidades e de repente o goleiro do Atlético Mineiro saia, né, com uma avaliação muito boa dentro de campo, tá? Então o que fica marcado aqui, na minha opinião, é a gente abrir os olhos e perceber que talvez o Antônio esteja um pouco perdido na escalação, na ideia de jogo e não executar. Eu acho que ele até tem uma ideia de jogo legal, mas as peças do tabuleiro estão muito erradas, tá? Já mostrei aqui o que poderia ser feito. Obviamente, né, que não é uma equipe assim tão defensiva, a equipe que eu mostrei, mas eu prefiro propor o jogo, né? Tentar jogar todo o jogo, porque uma equipe que quer ser campeã, uma equipe que realmente, né? Nós estamos falando aqui do Corinthians, não estamos falando, por exemplo, do Cuiabá que o Antônio treinava, né? Tem a famosa frase aí polêmica do Mano Menezes, pô, Ranieri, você não tá no Cuiabá, você tá no Corinthians, né? Que ele foi um pouco infeliz até, mas a gente precisa entender que nós estamos no Corinthians. O Corinthians é enorme, tá bom? E nos últimos anos nós perdemos posições dos melhores clubes do Brasil, por exemplo, até para o próprio Palmeiras, que tem um treinador que sabe jogar com vários jogadores que tem e já foi campeão paulista agora. E acho que ganhou 10 títulos, né, com a camisa do Palmeiras. Nós precisamos realmente alinhar muita coisa e evoluir muito para ir bem nesse brasileiro. Eu espero vocês aí para a segunda análise, para o segundo jogo do Corinthians, que eu vou ver agora aqui junto com vocês. Então, por enquanto, né, galera, a gente tem. Nós estamos em 12º, certo? Nós estamos em 12º no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, né, que é do treinador Cuca, que nós mandamos embora, é o líder, né? Teve 4 gols marcados, 0 de gols sofridos, né? 4-0 até agora, né? Primeira rodada, óbvio, mas melhor ataque, melhor defesa, né? E nós estamos aqui em 12º. Se clicarmos aqui no Corinthians, nós vamos enfrentar o Juventude fora de casa e o Juventude também empatou, tá? Se nós jogarmos a mesma bolinha que a gente jogou contra o Atlético, eu acredito que talvez nós podemos sair com um empate e até uma derrota contra o Juventude, tá bom? Então, né,
Precisamos melhorar muito. E eu te vejo e espero você no próximo jogo. Lembra, rapaziada, todo jogo do Corinthians teremos uma análise após jogo. Tamo junto. Até a próxima. E vai, Corinthians.